ore com palavras, mas vamos unir a nossa fé agora, tá bom? Glória a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua santa presença para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de acordar mais um dia, de poder viver os planos que o Senhor traçou para nós. Obrigado também, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia, todos os livramentos, as promessas que o Senhor tem feito a nós. Oh, meu Deus, eu louvo ao Senhor pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo aqui diariamente. Pai, o Senhor conhece as necessidades, as fraquezas, as dificuldades que eles têm enfrentado, mas eles não têm quebrado essa corrente de fé. Todo dia eles estão aqui, meu Pai, e por isso eu peço que o Senhor derrame da Tua unção sobre ele, sobre ela, sobre a sua família. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós duvidamos do Seu poder. Muitas vezes, Pai, nós erramos, cometemos pecados, porque nós estamos carentes na alma. O medo tem dominado o nosso coração e por isso não deixamos o Espírito Santo cuidar de nós, trabalhar em nosso favor. Ó Senhor, reconhecemos que não somos dignos do Teu amor, da Tua misericórdia, mas nós clamamos, perdoa-nos, ó Deus, purifica o nosso coração. Ó Senhor, estamos aqui neste dia buscando força, coragem. Pai, quantos agora estão me ouvindo e estão acamados, estão na cama sem força, mas que eles tenham coragem, Pai, de dar um passo de fé, de se levantar desta cama, de glorificar o Teu nome no meio da dificuldade. Oh, meu Deus, que o Senhor tire essa pessoa, Pai, desta doença, desse mal que tem aprisionado essa alma. Oh, Senhor Jesus, perdoe, Senhor, e cure esta alma ferida, Pai. Esta pessoa precisa de Ti, Senhor, porque o medo tem tornado essa pessoa refém, tem impedido essa pessoa de desfrutar das bênçãos. Essa pessoa não consegue fluir na área sentimental, está sempre sofrendo, fazendo más escolhas, se envolvendo com pessoas que não merecem o Seu amor. Pai, coloca uma pessoa de Deus, meu Pai, na vida dessa pessoa, assim como o Senhor colocou na minha, Pai. Essa pessoa tem um sonho de casar, meu Pai. Essa pessoa tem um sonho de ser feliz e que o Senhor possa cumprir, Pai, com o desejo do coração dessa pessoa. Ó Senhor, nos ajude a permanecermos firmes e não cairmos nas ciladas de Satanás, nas tentações, nos atalhos que surgem pelo caminho. Que o Senhor nos ajude a lembrar, Pai, que a nossa força vem do alto, vem do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, dê força e dê coragem, e que essa pessoa não se esqueça de que ela não recebeu um espírito de covardia, de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e eu já te agradeço porque eu creio que a unção, a presença do Senhor está sendo derramada sobre esta pessoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Irmãos, eu amo essa passagem porque ela sempre me faz lembrar que o Espírito Santo é quem derrama poder na minha vida. Ele me capacita, ele me fortalece, mas ele também me dá equilíbrio. E esse equilíbrio é tão importante porque nós precisamos controlar nossas emoções. Hoje em dia nós estamos tão atribulados, tão ansiosos, preocupados e com medo. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos dar equilíbrio. Ele quer nos capacitar, ele quer nos fortalecer. E eu senti de conversar com vocês hoje sobre isso porque o que mais me impressiona, irmãos, é a quantidade de pessoas que declaram ter medo e elas não conseguem vencer o medo. São homens, mulheres, jovens, pessoas mais maduras, novos convertidos, cristãos experientes, todos com medo de perder a sua saúde, de ficarem pobres, de perderem seus entes queridos, perder o namorado, a esposa, perder a própria vida. Irmãos, parece que essas pessoas já acordam com medo de sair de casa e serem assaltadas. Elas têm medo de irem para o trabalho e serem demitidas, de não conseguirem pagar as suas contas e honrar os seus compromissos. Irmãos, eu poderia falar de vários e vários medos que as pessoas têm, e o problema é que esse medo aprisiona a vida delas. A vida delas parece que não vai para frente, elas não tomam decisões importantes, elas não fazem escolhas certas, tudo porque elas têm medo do que pode acontecer. E a verdade é que se você deixar, o medo vai dominar, ele vai arruinar a sua vida. E não foi para isso que nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E por isso precisamos ficar firmes e não deixarmos que nada nos escravize novamente. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, o versículo 1. Irmãos, a escravidão que o apóstolo Paulo menciona nessa passagem não tem nada a ver com a escravidão física, aquela escravidão que os hebreus viveram no Egito ou que os judeus viveram durante o reinado de Nabucodonosor, por exemplo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre a escravidão da nossa alma, das coisas que nos prendem, que dominam a nossa vida e não nos permitem desfrutar de nada, inclusive das bênçãos do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas o medo, ele é prejudicial para a sua saúde, ele destrói a sua saúde. Os cientistas dizem que ele libera mais de 1.400 substâncias químicas tóxicas que vão destruindo várias áreas do nosso cérebro e vão causando estresse, vão nos adoecendo. E por isso você tem que entender uma coisa: o medo não afeta somente a sua vida espiritual, mas também a área psicológica e a área física. Irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês, durante muitas vezes na minha vida, o medo me atrapalhou. Eu tinha muito medo de não ser aceito pelas pessoas, eu tinha medo de fracassar em tudo que eu fazia, eu tinha muito medo do que me aconteceria no futuro. Enfim, a minha vida era dominada pelo medo. Até que um dia, irmãos, Deus me confrontou. Eu tive um encontro com Deus durante uma vigília de oração. Eu já contei aqui várias vezes o meu testemunho aqui no canal para encorajar vocês. Mas eu me lembro exatamente daquela noite. Foi na última semana de janeiro do ano de 2002. Irmãos, eu fui chamado para ir numa vigília de oração e eu decidi aceitar o convite, só que quando eu cheguei naquela vigília, irmãos, eu me senti um peixe fora d'água. Eu me senti que eu estava no lugar errado. Eu não tinha a mesma fé que aquelas pessoas, eu não conseguia sequer orar. No entanto, à minha volta, eu só via pessoas chorando, pessoas sorrindo, pessoas tocando louvores, cantando, e eu não sentia nada. Irmãos, eu me lembro que naquela época eu estava com muito medo do meu futuro. A minha vida era uma bagunça, tudo dava errado, sabe? E foi então que eu fiquei ali no meu canto, sem orar, só observando as pessoas, até que um pregador entrou ali na sala e ele abriu a Bíblia numa passagem que eu nunca mais esqueço. Ele leu aquela passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus estava dormindo na proa do barco. E então veio uma forte tempestade e os discípulos se desesperaram porque eles estavam com medo de morrer. E eles então começaram a clamar: Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos aqui. E naquele mesmo instante, Jesus acordou, ele estendeu as mãos e acalmou a tempestade. Naquele momento, irmãos, os próprios discípulos que já estavam caminhando com Jesus ficaram mais admirados ainda. E eles disseram: quem é este que até o mar e os fortes ventos lhe obedecem? Irmãos, aquelas palavras tocaram fortemente no meu coração. Parecia que era uma flecha que estava acertando bem dentro de mim. E naquele instante, o pregador disse assim: tem um jovem aqui nesta noite que a sua vida está bagunçada, parece que nada dá certo para você. E o pior, você está morrendo de medo do seu futuro. Você não sabe como vai ser a sua vida amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você abrir o seu coração para Jesus e clamar por Ele assim como os discípulos fizeram, Jesus vai acalmar a sua tempestade e a sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, naquela hora, eu senti um fogo no meu coração. O meu coração começou a arder e eu comecei a clamar: Jesus, olha para a minha vida, olha a situação em que eu me encontro neste momento. Jesus, perdoa os meus pecados, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu Te reconheço como meu Senhor e Salvador. Irmãos, naquele instante, foi a hora que o Espírito Santo veio morar dentro de mim e eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Eu já tinha experimentado drogas, prazeres mundanos que você nem imagina, mas naquele momento eu senti uma paz sobrenatural. No meio da dificuldade, no meio do caos que eu estava vivendo, aquela paz acalmou a tempestade da minha vida. E eu aprendi que tudo à nossa volta pode estar em desordem, pode estar bagunçado, turbulento, mas se nós tivermos paz no coração, se nós tivermos Jesus, nós temos tudo o que precisamos. E, irmãos, não pensem que foi fácil. Depois daquilo ali, o inimigo se levantou muito. O inimigo queria destruir a minha vida. E principalmente quando eu comecei o meu trabalho de evangelização aqui na internet, Satanás se levantou com todas as forças, usou pessoas para me desencorajar, pessoas para dizerem que essas mensagens eram frias, eram fracas e que eu não tinha chamado para pastor. Mas, irmãos, eu estou aqui para dizer a vocês, quando você está olhando para Jesus, somente para Ele, você não tem medo de nada. E aqui nessa palavra que eu li para vocês, o apóstolo Paulo disse: Deus não nos deu um espírito de covardia,
Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é interessante que ele fala que ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Irmãos, o medo é um espírito, ele não vem de Deus. É claro que é normal você sentir medo de tomar uma decisão, você ficar inseguro, mas você não pode deixar que isso domine a sua vida. Você tem que orar, você tem que repreender, você não pode aceitar que o medo te impeça de fazer a vontade do Senhor. E para isso você tem que ter ousadia, você tem que dar passos de fé. Irmãos, muitas vezes eu não estava enxergando um palmo na minha frente, mas eu tomei a decisão de andar, de caminhar, de dar um passo de fé, confiando que Deus estaria comigo e que a sua palavra é a verdade, ela não volta atrás. Então você tem que fazer a mesma coisa, amém? Sentir medo faz parte da nossa humanidade, da nossa natureza. Você vai sentir medo, por exemplo, quando você for tentar alguma coisa pela primeira vez, quando você receber uma notícia ruim, ou quando você perceber que não tem saída, que você está diante de um grande problema. Mas isso não significa que você é uma pessoa covarde. Significa apenas que você é um ser humano e Deus conhece as suas fraquezas e é por isso que Ele quer que você confie nele de todo o coração. Você não pode querer resolver tudo na sua força, na sua inteligência. Você tem que entregar nas mãos do Senhor de verdade. Eu me lembro também, irmãos, que na minha vida sentimental eu tinha muito medo de não ser feliz, de não encontrar uma pessoa certa. E eu me lembro até mesmo que uma vez eu fui levar a minha esposa, a Thaís, que na época nós estávamos começando a namorar. E eu levei ela para conhecer a minha mãe, conhecer o meu pai. E eu lembro que ela até levou um vaso de flor muito bonito. Mas irmãos, quando eu deixei ela conversando com a minha mãe, eu fui correndo no banheiro. E eu fiz uma oração dizendo assim: Senhor, não me deixe sofrer novamente. Faça com que dê certo dessa vez. Oh meu Deus, eu já estou envolvendo a Thaís com a minha família. Pai, eu não quero que isso dê errado novamente. Eu não aguento mais sofrer. Irmãos, esta oração acalmou meu coração. Foi a oração de entrega. Eu tive que entregar e confiar no Senhor que desta vez daria certo. E por isso eu te convido a fazer a mesma coisa. Amém? Eu quero ler com você uma passagem que eu gosto muito do Salmo 34, onde o rei Davi declarou algo que aconteceu na vida dele e eu tenho certeza que vai acontecer na sua. Olha o que ele disse no Salmo 34, o versículo 4 ao 6. Preste atenção. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Amém? Assim como Davi disse, o Senhor me livrou de todos os meus temores. Eu quero que você deixe aqui nos comentários agora o seu primeiro nome e na frente você vai escrever: Deus me livrou de todos os meus temores, tá bom?